tubulação. Então, seria, por exemplo, um caso desse, que aí gera, né, um vazio ali naquele ponto, tá? Mas aí depende muito, ó, de qual é o tipo de situação. Então, naquele exemplo ali que ele é reentrante, né? Pode ser que essa tubulação esteja um pouco mais para dentro. Não sei se você estiver pensando numa caixa d'água, enfim, tá? Mas seria... Não, esse seria o valor de K, o valor da perda de carga para cada um dessas saídas que eu tenho. Exatamente. Né? E aí a gente vai ver, por exemplo, a gente está falando de valores... Exatamente, né? Ali já é 0,5, mas a gente vai ver que tem valores que o K chega a 5. Tá? Então, são valores bem... que são essas tabelas aqui de trás. Deixa eu só voltar aqui. Então, a gente estava aqui, tá? E aí, o que acontece? A gente tem valores, tabelas semelhantes a essas aqui para diferentes situações, tá? Então, o que acontece aqui? Eu tenho uma área que a gente falou de montante e uma área de jusante, certo? Então, a minha área 2 em relação à área 1, a diferença entre elas está associada ao valor de K que a gente tem aí, tá? Então, por exemplo, área 2 dividido por área 1 for igual a 1, quer dizer que o diâmetro é o mesmo. Então, o meu K é 0. Não tenho perda ali, né? Porque não alterou o diâmetro, tá? Então, é essa situação, tá? Então, a gente tem ali os valores do K, tá? Em função de uma contração brusca aí, em relação à velocidade. Lembrando sempre no trecho de menor diâmetro, A1 e A2. Então, esse é um exemplo de valores de K quando a gente tem reduções bruscas. Isso. Montante antes, tá? Jusante depois. Sempre o montante e jusante vai ser em relação ao que eu estou analisando. Aqui é uma redução brusca, certo? Antes, depois, tá? É essa situação que a gente tem. Exatamente, isso aí. Ali, ó, que a gente falou lá. Se eu tenho a relação área 2 dividido por área 1 igual a 1, quer dizer que é o mesmo diâmetro, exatamente. Então, o meu valor de K é 0 porque eu não vou ter perda localizada, tá? Então, quanto menor esse valor, maior é a minha perda, tá? Então, essa é a situação que nós temos aí. Não entendi, desculpa. Se passar de 1... Mas aí o que acontece? Eu tenho relação, né? Área 1 e área 2. Enfim, porque aí a tabela ela para ali no 1. Quer dizer que eu não vou ter relações. Se eu tiver maiores, qual que é a situação que a gente tem? Eu estou fazendo a conta errada, né? Porque lembra que a gente falou aqui, ó? Aqui é onde eu tenho menor diâmetro, aqui eu tenho menor velocidade. Maior diâmetro, maior velocidade. Então, eu preciso observar qual a minha área de montante em relação à minha de jusante. Então, essa minha área aqui, ela tende a ser menor que essa minha área 1 aqui. Tá? Pressão? Nesse caso, não, porque a gente está analisando especificamente essa situação aqui. O que a gente quer calcular, que nós queremos calcular é a perda de carga aqui, ó. Porque ao longo disso aqui, aí é a perda distribuída que a gente tem, tá? Então, aí normalmente o que os exemplos falam? Desconsidere a carga cinética, que seria esse aqui, esse V quadrado sobre 2G. Mas na perda localizada, eu considero ele. Ele é um componente essencial para poder saber qual que é a perda que eu estou tendo ali, tá? Então, é o que a gente falou, ó, se o meu A2 for igual ao meu A1, ou for 0, né, se essa relação for 0, quer dizer que a minha área de montante é muito maior que a minha área, ou que a minha área de montante é muito maior que a minha área de jusante, tá? Aqui alguns exemplos, ó, então, pegando o que você falou, quando eu tenho a passagem de um reservatório para uma tubulação, então a gente tem uma outra tabela que relaciona o raio em função do diâmetro, certo? E aí o meu valor de K. Então, os valores variam dessa forma aqui, né? Quanto menor a minha relação, maior o meu K.
E aqui tende a ser menor o K, quanto maior, então, for esse valor aí, tá? E aí os exemplos que a gente mostrou anteriormente, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem um K de 0,5, ó. Aqui a gente tem um K de 0,8, certo? Então, o raio é bem, ó, aqui a gente tem o valor de R e o diâmetro seria da tubulação toda, tá? Os tipos de saída, então, que a gente comentou agora há pouco. Então, para cada uma delas, precisa analisar a situação e o valor de K que nós temos e a questão dos componentes que a gente vai observando aí, tá? Então, os cotovelos e as curvas, elas são bastante utilizadas, tá? Em tudo quanto é instalação para transportar água e vai produzir perda localizada em função da mudança de direção do deslocamento, tá? Aí eu fui pesquisar, né, o termo é cotovelo ou é joelho, tá? Então o termo adequado aí, o termo técnico, digamos assim, que inclusive aparece nos manuais, é joelho, tá? Então até o que o trouxe para vocês aqui, o que a gente tem nessas duas situações? Eu poderia calcular o valor de K em função desse ângulo que aparece aqui, ó, desse ângulo alfa, tá? Então, o meu K, nesse caso, depende do raio, tá? Dividido pelo diâmetro e o ângulo alfa que eu tenho aqui, tá? Ou se eu estiver me referindo a um cotovelo, enfim, esse valor ele também vai depender unicamente desse ângulo alfa aqui, tá? Desse valor aqui, certo? Então, partindo da ideia de que a velocidade ela caminha neste sentido aqui, quanto maior for o meu ângulo, tá? Quanto maior ele for, maior vai ser o meu valor de K e, consequentemente, maior vai ser a minha perda de carga, tá? Então, é essa situação que nós temos aí em relação à utilização da fórmula também. Então, esse é o nosso ângulo. O que os manuais colocam, inclusive o manual da Tigre, tá? Eles colocam que sempre que for possível que a gente prefira as curvas ao invés dos joelhos. Por quê? Porque a perda de carga ela tende a ser menor. Se a gente observar aqui na figura, ó, uma curva, tá? Aqui eu tenho um exemplo de uma curva. E aqui a gente tem um exemplo já de um joelho, tá? Então, eles oferecem uma perda de carga menor e também melhora o fluxo de água ao longo da tubulação. Exatamente, porque imagina eu pensar a água fazer isso aqui, ou a água fazer alguma coisa nesse sentido, né? Muda. Mesma coisa, você tá andando de carro, a pessoa fala pra você, vira à esquerda agora. Né? Você vai, deu um doido ali. Diferente de você já estar preparado, você faz uma curva melhorzinha, enfim, tá? Mas é nessa ideia, em função dessa perda de carga que nós temos aí, tá? Aí alguns exemplos, ó, quando a gente tem um registro de gaveta, tá? Então aqui seria olhando o tubo assim, né? Então o registro ele pode ir fechando. Oi? Então olhando de frente, essa parte seria a parte que está fechado e aqui a parcela, né, que a água poderia passar. Coloquei o exemplo ali do registro. E aí esse seria o comportamento do meu fluido ao longo dessa tubulação, tá? Então a gente tem ali um valor de A, que seria o tamanho referente ao fechamento aí desse registro, tá? Mas aí no caso, o registro de gaveta seria um nome mais genérico para válvulas, né, que permitem que a gente regule essa vazão. Então, a gente tem vários modelos, várias nomenclaturas, né, válvula de borboleta, registro de gaveta, enfim, vai depender daí do que vocês precisam, tá? Mas aí eu tenho uma vazão, determinada vazão aí, normalmente eu tenho registros porque eu preciso ou reduzir a vazão, ou preciso fechar por completo para dar uma manutenção em alguma tubulação. Aí o que acontece aí? E aí isso retorna aí a situação, mas eu vou ter uma perda exatamente aqui, né? Uma perda de carga aí, ok? Tá? Aham.
Aham. Uhum. Exatamente, né? Ele controla também a vazão que eu quero que passe por ali. Então, a gente tem aí, lembra, falei a abertura, né? Então, para registros, a gente tem registros parcialmente fechados, tá? A relação A dividido pelo diâmetro e aí o valor de K, tá? E aí muda, né? A gente tem aí 1/4, 3/8, meio, 5/8, enfim. E os valores de K aqui em função dessas situações. Aí, se ela falando da água, só abrindo um parêntese aí. Hoje eu estava conversando com uma ex-aluna aqui da CDB, que ela tá lá ela está em Canoas, no Rio Grande do Sul. E aí lá, eles são responsáveis pelo abastecimento de água de 50 cidades. Então, vocês imaginam o caos que não deve estar lá. Ela falou que às vezes eles dormem 2 horas por noite, né, para poder dar conta disso tudo. E aí, qual que é a questão? A gente falando de registro, de válvula, de abre e fecha, enfim, a turbidez da água está muito alta. Então, se eu tenho uma turbidez muito alta, eu não consigo tratar ela direito na minha ETA. Então, como é que eu vou mandar? Não tem como eu mandar uma água, né, de tratamento duvidoso para a população. Então, eles estão tendo que remanejar isso para ver o que vai fazer para poder garantir que a água chegue na qualidade que precisa. E isso tudo é feito de forma remota. Então, ela comentando com a gente assim, que eles estão lá trabalhando e tem superiores dela que, tipo, perdeu tudo. A casa, a família está em outro lugar e o cara está lá trabalhando e não sabe o que vai fazer. Porque aí você tem 50 cidades, você precisa levar água, garantir água. E aí até ontem ela estava montando um mapa de pressão na rede, para saber como é que está a pressão, acho que eram 80, 100 pontos de monitoramento, para eles definirem uma rota e uma estratégia de como é que vai fazer para abastecer essas cidades. Então, assim, eles comentaram lá que é algo nunca visto, nunca viram nada parecido com isso, que a situação lá é surreal. Hã? Pois é. Então é complicado, né? A válvula de borboleta já muda um pouquinho, porque agora eu preciso observar ali o meu ângulo alfa, né? Que é esse ângulo de abertura. Então é justamente esse movimento que essa válvula faz que não deixa a água voltar, né? Então ela permanece ali e aí a água, né, como a vazão está vindo nesse sentido aqui, certo? A água não volta aqui, né? Então, não sei se vocês observaram, mas tem um componente aqui, né? Um elemento que não permite que a água retorne ali, tá? Então, nesse caso, para a válvula de borboleta, o meu valor de K depende basicamente deste ângulo alfa aqui, tá? Então, qual que é o ângulo de abertura? E aí a gente tem esse valor aí, tá? Então, só para a gente visualizar, todas essas tabelas, elas estão no livro lá do professor Rodrigo Porto, tá? Então, dependendo do tipo de acessório, tem um valor de K. Olha lá quando a gente fala das válvulas, valores próximos a 10, válvula de pé com crivo 10, de globo aberta 10, né? Então, os valores eles são bastante diferentes aí, em função daquele componente ali, porque né, uma questão é eu ter um T, ter uma curva, né? Outra questão é fazer um fechamento brusco ali daquele componente. Então, a forma como esse acessório atua também. E normalmente as válvulas, elas são de materiais metálicos, enfim. Então, todos aqueles elementos que a gente observou lá anteriormente, tá? Eu deixei para vocês aqui, ó, se vocês clicarem, ó, aparece um link, tá? Então, aí vocês são direcionados para a página referente a esse link aqui. Mas o que eu trouxe para vocês que é interessante?
Um exemplo é a ficha técnica desse registro aqui, de registro borboleta, que é bastante usual, bastante comum. Às vezes tem gente que coloca isso aqui até como torneira, né? Já vi isso aí, tá? Então, ó, ele é em PVC, certo? Então, ele tem uma resistência à pressão também, ó, estabelecido aqui. Atende a uma NBR. E quais são os benefícios? Ó, baixa perda de carga, tá vendo? Então, é interessante. Então, ele dá algumas orientações, como, por exemplo, né, não embutir em parede, enfim, e outras coisas aqui. E aqui ele tem algumas dimensões, tá? Qual que é a aplicação dele? Ó, instalações prediais, ramais prediais, de água fria e obras relacionadas à construção civil. Ou seja, água quente não é recomendado esse registro borboleta em PVC, tá? Então tem essa particularidade, aqui ele tem as dimensões também. Deixei para vocês aqui também o link do manual técnico da Tigre, porque ele traz vários outros elementos aí, acessórios, tá? Para a gente poder saber quais são as especificações, enfim, tá? O que a gente tem aí. Mas, ó, o que nós comentamos, eu tenho a tubulação que está chegando aqui na caixa d'água, que abastece a residência, e eu também tenho que pensar na tubulação que está saindo, que seria o esgoto. Então, a gente trabalha numa residência, por exemplo, tanto conduto forçado, quanto também conduto livre, né? Porque o esgoto, ele trabalha na ideia de conduto livre, tá? Então, e aqui também outro elemento que mostra aí todos esses componentes. Bom, aí a gente chega na parte de análise de tubulações aí sob pressão, tá? Então, o que a gente precisa perceber aí? Deixa eu só logar aqui rapidinho, gente. Antes que eu já passou da hora, inclusive, de logar aqui. Que chatice. Tá? Então, continuando aí. A gente tem uma determinada tubulação, ok? Que tem lá o seu tipo de material. A gente sabe que para calcular aqui a perda de carga, eu preciso saber qual que é o valor do C, ou se for coeficiente de Manning, qual é o valor do N que a gente tem, e as singularidades, né? Sejam as conexões, acessórios, enfim. E se essa tubulação ela está operando por gravidade ou por bombeamento, certo? Normalmente, quando a gente fala de instalações de água, eu posso trabalhar ou por gravidade, ou se eu estiver me referindo a uma casa, um prédio, como a gente comentou, eu vou precisar bombear essa água, tá? E o que a gente precisa calcular é a vazão que está passando por ali. Então, o que a gente precisa observar? Quais são as perdas que acontecem por atrito, ou seja, ao longo da minha tubulação, e quais são as perdas que acontecem em cada um lá dos meus órgãos acessórios, das minhas particularidades. Então, o que nós precisamos observar aqui? Ó, vamos supor que eu tenho lá 2 reservatórios, tá? Um reservatório superior e um reservatório inferior, e eu preciso mandar água aí para lá o meu reservatório ao longo aí de uma determinada tubulação. Então, como que a gente calcula essa perda de carga ali, aquele valor ΔZ? É um somatório, então, das minhas perdas distribuídas, ó o J aqui, vezes o meu L, mais as minhas perdas localizadas, estão aqui, e pode ser positivo ou negativo, caso eu tenha aí alguma perda, alguma variação em função de energia, entrada ou saída, que seria o que a gente tem nessa situação aqui, que seria uma bomba, né? A bomba está injetando energia aí no meu sistema.
Então, a gente vai ver trechinho por trechinho aí, tá? Então, por exemplo, nesse caso, vocês concordam comigo que tanto ali o meu Z1 quanto o meu Z2 correspondem, né, os dois pontos onde a gente tem aí a presença da pressão atmosférica atuando, tá? Sobre eles aí. Então, a gente sabe que a pressão, ela é igual à pressão atmosférica vezes o meu valor de ΔZ, vezes aquela perda que a gente tem aqui, tá? Que nada mais é que a minha cota Z1 do reservatório 1 menos a minha cota Z2, certo? Ó, o ΔH aqui, ó, ele sai lá do Z1 e chega aqui até o limite, né, até a linha aqui referente à superfície do meu Z2. Então, aqui eu tenho pressão atmosférica, ali eu tenho pressão atmosférica, certo? Então, nesse caso, essa diferença, esse meu ΔZ, seria a energia que eu tenho disponível para que essa água desça unicamente por gravidade, certo? Esse ΔZ que nós temos aí. Bom, segundo ponto, tá? A gente tem ali, ó, vários trechos, concorda? Trecho 1, trecho 2, o 3 está aqui, 4, 5 e 6, certo? Então, a gente pode ter, nesse caso, tubulações com vários trechos e os diâmetros, eles podem ou não variar. Eles vão depender da vazão que eu tenho em cada trecho, ok? E o que a gente tem aqui, ó, ponto A, ponto B, o ponto C, ó o alargamento aqui, ó, brusco, ó a redução brusca aqui, C, D, E e F, tá? Correspondem às minhas perdas localizadas, ok? Certo. Oi? Ponto C e D. Eu posso ter aí um alargamento, aqui nesse caso, um alargamento brusco, o meu diâmetro aumentou, e aqui posso ter uma redução brusca, diminuiu. A função do quê? Dependendo se eu preciso aumentar ou diminuir a velocidade, ou aumentar e diminuir a pressão. Exatamente. Às vezes eu preciso ver isso aí, porque pode ser que daqui tenha, sei lá, possivelmente, futuramente vai ter alguma derivação aqui, alguma coisa nesse sentido, então eu posso ter uma situação como essa, tá? Então, acabou lá, acabou a tubulação, tive que fazer uma emenda ali, enfim. Brincadeira. Mas pode ser que aconteça isso, tá? Bom, cada trecho, então, I, que a gente tem, né, vai causar uma perda de carga distribuída, certo? Então, por isso que eu tenho ali o J, perda de carga, vezes o comprimento daquele trecho ali, ok? E cada singularidade, que seria o meu valor de J, tipo JA, JB, enfim, vai causar uma perda localizada. KV ao quadrado dividido sobre 2G, certo? Então, eu analiso a perda nesses pontos e depois eu também tenho que a gente já vem analisando a perda ao longo desses trechos aqui, tá? Então, a gente faz um somatório aí dessas duas perdas que são diferentes, ok? Além disso, a gente pode ter, então, elementos, como é o exemplo ali anterior, que nós vimos, aqui, ó, certo? Então, aqui eu tenho a presença de uma bomba. Eu tenho uma bomba aqui. Por que eu tenho uma bomba aqui, gente? A gente falou que aqui é o ΔZ, não é? Se essa linha continuasse descendo aqui, ladeira abaixo, ela ia chegar aonde aqui? Ela não ia chegar onde eu gostaria que ela chegasse, que é aqui, certo? Ela tá chegando aqui, ela ia descer aqui, ó. Talvez ia chegar aqui embaixo. Aí eu ia ter que abastecer esse reservatório por baixo. O que não é o que eu gostaria. Então, nesse caso, colocou-se uma bomba, porque eu precisava injetar energia no meu sistema, tá? Então, a bomba fornece energia extra aí, por isso que aumentou a linha lá. Ou, dependendo da situação, eu posso
retirar parte dessa energia do meu sistema com turbinas aí, né? Por exemplo, as válvulas também redutoras de pressão. Então, o que a gente observa aqui, ó? A bomba injetou energia, certo? Aumentou aqui a minha linha piezométrica e daí eu consegui chegar, então, na parte superior aí do meu reservatório, que me interessava aí, tá? O que acontece se eu não tenho bomba ou turbina, tá? Toda a energia que eu tiver disponível aqui, ó, toda a energia que eu tiver disponível, ela vai ser consumida pelas minhas perdas, até chegar no final que eu não vou ter mais nada aí à minha disposição, tá? Então, nesse caso, o que a gente observa? O meu ΔZ, ele depende de um somatório aqui, ó, dos trechos que eu tenho lá, certo? Um fator de atrito em função de cada comprimento dividido por cada diâmetro, vezes a minha parte referente à carga cinética, mais a minha perda de carga localizada de cada trecho, vezes também ali a parcela referente à minha carga cinética, tá? Ou o que eu posso fazer também depois, acho que eu tenho uma fórmula aqui, colocar lá em evidência o V quadrado sobre 2G, tá? Bom, já para nós irmos encerrando essa parte teórica, o que acontece? Se eu tenho situações de sucção de bombas, presença de bombas ali atuando, se é um trecho curto e se eu tenho curvaturas acentuadas, eu não posso desprezar essa perda localizada, certo? Porque ela vai ser importante ali e pode ser que aconteça que lá no final eu não tenha energia suficiente, tá? Instalações hidráulicas de edifícios, quando a gente tem muitos trechos curtos e também muitos acessórios, não posso desprezar, tá? Longas redes de distribuição com grandes diâmetros, certo? Em alguns casos, a gente pode desprezar as perdas localizadas nessa situação, tá? Que situações? Quando as nossas perdas forem equivalentes a 5% das perdas distribuídas, perda localizada inferior a 5% da distribuída, posso desprezar. Ou quando eu tenho essa relação aqui, ó, o comprimento dividido pelo diâmetro da minha tubulação for superior a 1000, também posso desprezar as perdas localizadas. Então, normalmente, naturalmente, o restante aí, a gente não pode, em hipótese alguma, tá? Bom, e aí o que a gente precisa observar também? A gente tem o método dos comprimentos equivalentes. O que isso significa? A gente está falando que eu tenho lá uma tubulação, aí de repente eu tenho uma curva, de repente eu tenho outra curva, de repente eu tenho um registro aqui e por aí vai, certo? Então eu tenho uma singularidade aqui, uma singularidade aqui, uma singularidade aqui. O que isso representa? Eu preciso trabalhar nessa ideia aqui com o conceito de comprimentos equivalentes, tá? Então o que eu faço? É como se eu atribuísse um valor, tá, de comprimento para cada um desses meus órgãos acessórios e somasse com a minha perda distribuída, certo? Então, é como se eu tivesse lá, eu tenho o valor de K, é como se eu fizesse uma alteração disso. Então, essa definição que a gente tem do método dos comprimentos equivalentes consiste em substituir, para fins de cálculo, tá, cada acessório por um comprimento equivalente, porque nesse caso a perda de carga que eu vou ter aqui, certo? Vai ser igual a provocada pelo acessório se a gente tiver a mesma vazão. Esse desenho representa, eu acho que ele fica bem mais claro, porque o que a gente está observando? Cada comprimento equivalente aqui, ó, ele vai ser adicionado ao meu comprimento real. Então, eu tenho a tubulação aqui, e aqui eu tenho todos os acessórios que eu utilizei para poder montar esse elemento, certo? Então, é como se cada acessório tivesse um comprimento correspondente, por isso que a gente chama de comprimento equivalente, certo? Então, nesse caso,
Cada comprimento equivalente é adicionado ao comprimento real da tubulação, ó, foi adicionado aqui, e eu vou transformar esse problema em um problema de perda de carga distribuída, certo? Então, isso facilita muito a nossa vida. Como é que a gente faz isso? A gente tem uma fórmula, tá? Então, a determinação das perdas distribuídas e localizadas, a gente viu que é uma função direta aqui, ó, da minha carga cinética. As singularidades expresso em termos de comprimento equivalente. E aí a gente estabelece a igualdade entre essas duas equações. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. O nosso ΔH, KV ao quadrado sobre 2G, ou eu posso colocar fator de atrito, vezes o comprimento equivalente, dividido pelo diâmetro, vezes a minha carga cinética, tá? Então, o que muda é que a gente passa a trabalhar aqui com LE sobre D, tá? E atribui também aí um fator de atrito em função disso. Comprimento equivalente, tá? Eu acho que tá LE, comprimento equivalente. E ele sai em metros, tá? Sai em metros aí. Aqui, ó. Então, a gente tem comprimento equivalente em função do diâmetro é igual ao meu valor de K, a singularidade, dividido pelo fator de atrito, certo? Então, é essa equação que a gente também utiliza aí para poder fazer esse cálculo, tá? Nesse caso aqui, a gente vai até fazer um exercício, só voltando aqui, fator de atrito vezes o comprimento equivalente, porque aí quando eu tenho o comprimento aí de vários trechos, tá? Mas a equação é essa aqui, certo? Beleza? Bom, então, qual é a questão que nós temos aqui, ó? Que é importante a gente observar. Essa tabela, ela relaciona o acessório que eu tenho, certo? O acessório a uma equação, tá? E aqui do lado, nessa quarta coluna, ele mostra, ó, comprimento equivalente L dividido por D, referente ao número de diâmetros. Então, eu tenho também um valor L sobre D para cada elemento ali. Então, por exemplo, se eu tiver lá um cotovelo de 90 graus de raio longo, o meu comprimento equivalente é igual a 0,06 R mais 20,96 D, tá? Não é R ali não, acho que é um 8, não estou enxergando direito.